Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos dar início aqui à nossa terceira aula do curso de Gestão de Projetos com PMBOK. A primeira coisa que eu vou pedir aqui, como sempre, é que assinem a lista de presença, tá? Os que estiverem aqui no modo presencial, aqui na universidade, e as pessoas que forem entrando aqui, quem estiver assistindo essa aula gravada depois, vai ficar ciente de que, para que tenha o registro da presença na aula, tem duas formas possíveis. A primeira forma é estando presente aqui e assinando a lista, e a segunda forma é acessando a essa aula de forma remota durante o momento que ela está acontecendo, certo? Fora disso, só uma justificativa para que a falta, eventualmente, da aula seja retirada. Ok? Então, vamos já dar sequência aqui ao curso de gestão de projeto com PMBOK. Eu vou fazer como sempre faço, né? Eu vou fazer aqui uma pequena revisão, né? Só para colocar todo mundo na mesma página. Aqui o meu tema acadêmico, vocês estão vendo aí tudo, tá vendo aqui tudo, né? Então, ó, não vou trocar de turma, mas eu vou lá para a gestão de projeto com PMBOK. Eu vou compartilhar aqui para que saia na tela tudo que está passando aqui nessa TV que está aqui atrás, tá? Então, o conteúdo que você está vendo compartilhado na tela é o conteúdo. Eu vou até maximizar, eu acho que eu vou maximizar esse conteúdo para ficar. Acho que fica melhor para quem. Acho que já está. Então, esse conteúdo que você está vendo aqui na tela, nesse vídeo gravado aqui, é o mesmo conteúdo que está passando aqui nessa TV aqui atrás para quem está assistindo a aula no modo presencial, certo? Então, vamos lá, para a gente não perder muito tempo, porque o guia do PMBOK é um guia muito grande, muito longo, a gente vai seguir por aqui, tá? Então, aqui, como vocês estão vendo, eu estou aqui no SIGA A, você tem acesso ao SIGA A, então aqui eu já tenho, ó, aula 1, Introdução ao Curso e a Gestão de Projeto, tá? Essa primeira aula foi uma aula mais de apresentação do professor, de apresentação do curso, basicamente, e, como sempre, tá? Todos os links para todo o conteúdo que foi gerado na aula está disponível para vocês no SIGA, como vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então, quem não entrou ainda, entrar no nosso grupo do Telegram, o link para o guia do PMBOK, link para as aulas gravadas, link para resumos, assim, basicamente tudo que a gente vê na aula, inclusive material adicional. Eu adiciono sempre material depois da aula, porque eu uso muita inteligência artificial. Esse curso aqui basicamente é um curso de gestão de projeto com PMBOK, com uso maciço de inteligência artificial, como eu falo sempre, para ampliar, na verdade, a inteligência humana, né? Então, aqui a gente tem, na primeira aula eu fiz o outline do guia do PMBOK, tá? E esse outline, ele tá, né, esse índice, vamos dizer assim, ele tá posto aqui para todo mundo, e eu acabei de disponibilizar ele em outra ferramenta. Vocês vão ver que eu uso muitas ferramentas,
tecnológicos, eu gosto, e acelera muito o meu trabalho, aumenta a minha produtividade, a organização, acho que é bom para mim, e bom também para vocês, tá? Então, aqui é mais uma ferramenta, que é o Mind Master, uma ferramenta de mapas mentais, tá? Quem não conhece ainda os mapas mentais, eu recomendo que procure entender, procurem vídeos de YouTube que falem especificamente sobre mapas mentais, porque ele ajuda muito a organizar a mente, né? Eu uso mapa mental pelo menos há mais de 10 anos, 10, 11 anos, nas aulas, desde o tempo que eu dava aula no quadro, dava aula com Flipchart, eu sempre coloco um tema central no meio do mapa e vou abrindo, né? E aquilo vai formando um modelo, né? Um modelo mental de como eu penso o assunto. Aqui o que a gente tem? Coloquei como tema central no guia, o PMBOK Guia, a 8ª edição, né, que saiu em 2025. Então, tem a primeira parte nele, que é o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, tá? E ele é dividido, na verdade, em 2 partes, na parte 1 e na parte 2, certo? A gente já viu, na verdade, eu passei, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui está a parte 1, tá? Tem aí um pequeno prefácio, tá certo? Eu coloquei aqui só os tópicos do prefácio. Não vamos passar esse prefácio, tá? Aí aqui a gente tem seção 1, seção 2, seção 3, seção 4 e as referências e o índice, tá? A gente vai trabalhar aqui hoje, aprofundar aqui basicamente na seção 1 e seção 2, se houver tempo, tá? A minha ideia é cobrir hoje seção 1 e seção 2, para que na próxima aula a gente cubra a seção 3, seção 4, ou a gente consegue hoje, de repente, avançar um pouco mais até a seção 3, tá? Porque vocês vão ver que o guia é muito extenso, eu não vou ler o guia aqui para vocês, vocês já têm acesso ao guia, eu vou passar com as definições e conceitos principais para que vocês tenham clareza e possam aplicar imediatamente os conhecimentos que vão assistindo aqui aos projetos que vocês estão executando e realizando agora e o que vocês vão executar para o futuro. Certo? Então, esse mapa mental, eu vou voltar lá no CIGA, tá? Eu parei aqui quando eu estava explicando que eu tenho um outline, percebam que o outline eu já coloquei num formato de mapa mental e já disponibilizei para vocês, se vocês entrarem em materiais, tá? Em materiais, deixa eu clicar aqui em materiais, conteúdo, página web, vai ter um lugar lá, ó, mapa mental do MindMaster, link, na verdade, é link, vou botar assim, mapa mental, link, ó, link para o mapa mental no MindMaster, que é a ferramenta do curso completo, tá? Vou fazer uma atualização, quando eu fizer isso no SIGA, na verdade, todos serão notificados, atualizar dados, tá? Vou colocar aqui no chat da aula, eu vou colocar aqui o link para o guia, tá? Vocês podem, se vocês tiverem, eu recomendo até que vocês, quem está aqui na aula, né, se quiserem usar o celular, pode, se quiser, né, liga o celular, entra na aula online também, porque eu vou colocando coisas no chat e vocês vão pegando o que está no chat, e se quiserem entrar também, para ver se tem acesso, se clicar, se eu liberar algum link para vocês que vocês não tenham acesso, vocês solicitam a permissão que eu autorizo, certo? Então, ainda que nessa parte inicial, tá, essa novidade aí que eu trouxe hoje, ainda na parte inicial, vamos lá, vamos seguir aqui, ó, a aula 2, visão geral do guia do PMBOK e introdução à gestão de projetos, tá? Então, eu pedi aqui para pessoas que estivessem presentes na aula, né? Vou permitir aqui a entrada. A única coisa que eu vou recomendar é que você coloque mudo, porque senão vai dar uma microfonia aqui nessa gravação, certo? Aí pode, Edgleison, por favor, clica no link que está na chamada, para ver se você consegue acessar o mapa mental. Certo? Deixa eu pegar aqui. Ó. Tá. Então, o Breno e a Edgleison estão aqui presentes na aula. Eu estou pedindo para entrar, permitir a entrada. Permitir. Ah, certo. Link de novo no mapa mental no Meet. Porque ele não mostra o que passou, né? Isso. Beleza.
Pronto, então, conseguiram?
Pessoal, boa tarde, tá me ouvindo? Desculpa atrapalhar. Agora você está ouvindo, não é isso? Agora Rebeca, agora. chega, o problema era eu. Não, agora você está ouvindo. Na verdade, as pessoas que o Ed Gleison e o Breno estão ouvindo. Eu espero que tenha gravado aqui. Eu não sei se gravou essa primeira parte, porque eu acho que estava no mudo até agora. Eu espero que tenha gravado. Se não gravou, começa a gravar a partir de agora. Enfim, mas vamos lá, vamos seguir. Tá? Ó, todo mundo recebeu o link do Miro, todo mundo já está aqui na mesma página, né? Então a gente, sim, tem mais uma coisa em relação à aula 3, tá? A aula 2 ainda. Em relação à aula 2, eu preparei aqui um documento para facilitar a vida aí também de quem está no curso, tá? Ó, foi o que eu fiz. A aula 2, eu peguei todo o conteúdo que foi dado na aula 2. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo, porque eu acho que não está compartilhada. Aula 2, isso aqui. Ó, o que eu fiz? Transcrição da aula gravada, da aula anterior gravada. Trouxe ela para a Cloud, que é a IA que eu estou usando mais agora, e pedi para ela gerar um documento. Que documento ela gerou? Esse material aqui. Como eu falei, cada aula vai ter um documento gerado a partir do conteúdo que eu estou dando. Então, aqui, ó, gestão de projeto com PMBOK, material da aula 2, material da aula, encontro 2, né, aula 2. Então, aqui, o que é que tem? Ó? Tem a descrição de tudo que foi falado durante a aula, tá? O mindset de gestão de projetos, enfim. Ó, coisas que eu falei, os 7 domínios de desempenho do PMBOK, a gente vai passar por isso, mas como eu falei, coisas gerais, né? E fui tratando de cada item, ele fez um resumão aqui, e a leitura disso aqui já ajuda muito a que todo mundo fique na mesma página. Tá? A relação entre princípios, domínio de desempenho, enfim. Ó. Atividade da aula, mapa mental dos 7 domínios, enfim, ele criou uma atividade aqui, que na verdade não foi eu que pedi, né? Aqui. Isso aqui vocês vão ignorar, tá? Síntese dos pontos-chave da aula 2, um resumo que ele fez. O próximo encontro, que é essa aula 3, o tema aqui também não tá correto, o tema da aula 3. Em todo caso, eu vou baixar esse documento, porque tem um resumo aqui da aula 2. Ó, estou substituindo. E o que é que eu vou fazer com ele? Tá? O que é que eu vou fazer com ele? Eu vou lá no SIGA, pegar aqui o SIGA de novo. Acho que tem algum lugar que está o SIGA e eu fechei. Ah, o SIGA está aqui. Ó, vou lá no SIGA, eu vou editar a aula 2, ó, turma principal, tópicos de aula. Eu vou editar a aula 2 e vou colocar aquele resumão lá. Tá? Editar a aula 2, aí eu chego aqui, ó, cadastrar um conteúdo, link para o documento geral da correspondente a
aula 2, aula 2, gerado pela IA a partir da transcrição da aula do professor. Pronto. Vou fazer na hora porque as coisas vão ficando organizadas. Opa, não pegou aqui. Deixa eu tenho que, já sei o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer uma coisa antes, não vai funcionar assim. Google Drive, tem que subir o arquivo lá na... Vocês vejam como eu vou organizando as coisas e acaba facilitando muito a minha vida no dia a dia, e a de vocês também, né? Aqui, projetos, FAO, GTP, gestão de projetos, 2026-1, aula 3 não, aula 2. Da aula 3 vai entrar aqui depois, né? 2026-1, aula 2. Como esse documento da aula 2 eu gerei, todos os arquivos correspondentes à aula 2 estão lá. A galera depois não entende como é que eu faço tanta coisa, mas é porque eu sou organizado, né, e cuido dessa parte de produtividade de direito, né? Deixa eu voltar lá. Cadê aqui? Janela. Cigar. Acho que ele até desatualizou aqui. Vou ter que procurar de novo o Google Drive aqui. Google Drive. Entra lá no meu Google Drive. Projetos. FAO. GPT. 2026. Aula 2. Agora é de novo, né? Deixa eu voltar aqui. Pegar isso aqui que eu preciso. Deixa eu tirar isso daqui. Pegar o Chrome. Deixa eu pegar o Chrome que está aberto aqui. Ele vai aparecer. É uma questão da gestão das janelas aqui do janela. Está aqui. Pronto. Nessa pasta, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar esse documento que eu acabei de baixar, vou mostrar para vocês. Ele está subindo aqui. Eu vou criar um link. Aqui, ó, aula 2, gestão de projeto. Vou criar um link. Está tudo aqui. Tudo relacionado à aula 2 eu coloquei nessa pasta e assim eu não me perco, né? Compartilhar. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou deixar geral, né? Ó, qualquer pessoa com link consegue acessar. Copiar o link. Vou lá no Cigar, aonde eu estava editando. Provavelmente eu perdi aqui, né? Tópicos da aula. Aula 2. Eu estou adicionando um documento lá na aula 2. Ó, selecionar um documento, cadastrar conteúdo. Vou colocar assim. Aula 2, documento gerado com conteúdo, vou botar assim, conteúdo completo, completo da aula. Como eu fiz, como tem aquele link, ó, vou colocar assim, não vou nem explicar, porque está todo mundo já entendendo o que tem no documento. Eu venho aqui, coloco o link, peço para vocês abrirem outra janela, documento completo da aula 2. Aula 2. Inserir. Pronto, já está lá, eu coloco gestão de projeto, coloco notificar aluno por e-mail, todo mundo recebe o e-mail, e aí o documento está lá. Agora eu vou fechar isso aqui, vamos lá para o conteúdo da aula, né? Cadê aqui? Nova guia, Meet, deixa eu ver aqui, nova guia. Bem, deixa eu ver aqui onde é que a outra janela, MindMaster. Vou abrir o MindMaster aqui de novo, e vou abrir o Miro, tá? E vou abrir também aqui, eu vou abrir aqui porque eu acho que vai ficar mais fácil para mim abrir a Cláudia aqui. Podia usar a Cláudia, o ChatGPT, mas como eu já estou usando a Cláudia, deixar ela aqui. Ó, vamos lá. PMBOK,
abrir o mapa mental que eu já mostrei aqui logo no começo dessa aula, né, com o índice de todo o curso, a aula, para a gente se basear por lá. Ó. Todo mundo já tem acesso a isso aqui. Ele fica toda hora abrindo tudo, mas eu não quero que fique tudo aberto aqui, ó. Parte 1, parte 2. Agora sim, a gente vai mergulhar aqui no... Assim, vai mergulhar aqui no conteúdo do curso, né? Ó, como vocês sabem, o guia é dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Parte 1 e parte 2. O padrão de gerenciamento de projeto. Então, o padrão, a gente já viu uma boa parte nas aulas 1 e 2, e o que a gente vai... Eu vou detalhar aqui um pouco mais agora, vai começar agora na introdução, tá? O propósito do padrão de gerenciamento de projeto, termos e conceitos chaves e elementos fundamentais do gerenciamento de projeto. O que eu vou fazer? Eu estou aqui na Cloud, né, na IA, eu tenho um projeto aqui criado. Deixa eu ver aqui aonde é que está esse projeto, né? Vou bate-papo, porque aqui essa versão não é a versão, essa versão é da IA, eu gosto mais da versão que eu tenho baixada aqui. Deixa eu voltar ela. Deixa eu matar aqui meu celular. Licença. Modo avião. Pronto, quero ver ele tocar agora. Agora está no modo avião. Devia ter feito isso antes. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui um projeto que eu criei na Cloud, mostrei isso a vocês, acho que nas primeiras aulas. Aqui eu tenho, cadê projetos. Dentre os meus projetos... Ô, professor, compartilha a tela, por favor. Compartilhar a tela, pronto. Tá aí. A tela está compartilhada. Então tá aqui. Tem aqui PMBOK, curso, tá certo? Então, a gente tá entrando na introdução da parte 1. O que é que eu vou fazer aqui? Opa, não é isso, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Para evitar de ficar abrindo o guia do PMBOK, como ele já está aqui, como o guia já está aqui, o que eu vou fazer agora é ir no passo a passo e mostrando a vocês aí Peraí, que tem muita janela aqui do Google Chrome. Deixa eu matar algumas coisas aqui para ficar mais fácil. Google Drive. Essa aqui é a melhor tela que eu tenho. O curso está aqui, pronto. Então, aonde é que a gente está entrando, né? Eu estou com o guia do PMBOK aqui, ó. Introdução, tá? O propósito do padrão para gerenciamento de projeto, que é essa parte 1. Então, a parte 1 e a parte 2, a parte 1, o item 1.1 é o propósito do padrão. Como eu estou com um guia dentro da IA, tá? Então, ao invés de ficar abrindo o guia o tempo todo, eu posso perguntar para a própria IA aqui, tá? Ó, o propósito do padrão de gerenciamento de projeto. Vou colocar aqui o seguinte: descreva com base no guia. Ele já tem o guia aqui, tá? O guia do PMBOK, vou pedir para ele fazer de forma detalhada este item. Pronto, ele vai fazer isso para mim aqui, tá? Essa parte aqui, eu vou tentar dividir a tela em duas partes para ficar mais fácil aqui, para não ficar num lugar e no outro o tempo todo. Vou botar aqui numa tela, na metade da tela, eu vou colocar isso aqui. Tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Coloco essa tela aqui e essa aqui. Pronto, aí vai ficar fácil. Então, ó, aqui eu tenho o Miro, tá? O Miro que você já tem acesso.
Então, aonde é que a gente está? A gente está na seção 1, introdução, que é essa que está aqui. Vocês têm acesso ao guia, tá? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou detalhar isso que está aqui, ó. O propósito, tá? Do padrão para gerenciamento de projeto. O que é e para que serve, tá? Essa primeira parte do guia, ele fornece uma base conceitual para compreender o gerenciamento de projetos, né, para a compreensão de vocês, e para facilitar a obtenção dos resultados, tá? Ele fala de resultados intencionados. Em tese, todo mundo acha que sabe projeto, gestão de projeto. Tá vendo a tela? Deixa eu ver aqui. É engraçado, eu acho que ele está parando de compartilhar a tela, porque eu compartilho e ele some. Tá? Pronto, agora vocês estão vendo a tela. Eu não sei o que está acontecendo, ele está... Enfim. Então, o propósito, tá? Muita gente acha que sabe gestão, que sabe administração, que sabe gestão de projeto. Todo mundo, de alguma forma, faz isso. Só que faz isso de forma... não é intencional, mas faz isso de forma inconsciente. Tá? A partir do momento que a pessoa formalmente estuda um assunto, entende o assunto e vai botar o assunto em prática, eu digo que aí você está fazendo de forma consciente, né? E com técnica. Não é fazendo gestão de qualquer jeito, é fazendo gestão com técnica. Então, é para isso que vocês estão aqui, né? Para aprender, né, sobre o guia, que é um padrão para gestão de projeto, e ele fornece uma base conceitual para a compreensão do gerenciamento de projeto, e ele vai facilitar a obtenção dos resultados que vocês devem ter em projetos que vocês atuam, tá? Em essência, o padrão responde a duas perguntas fundamentais. O que é gerenciamento de projeto e por que ele importa para as organizações e para a sociedade, tá? Então, está aqui, né? Um dos aspectos mais importantes dessa seção, né, é a afirmação explícita de que o padrão de projeto se aplica a projetos em todos os setores e contextos, tá certo? Percebam o seguinte, engenharia, tá? Não existe engenharia sem projeto. Qualquer engenharia. Tá? Então, todo mundo que em tese faz engenharia executa projetos, desenvolve projetos. Só que nem todo mundo é um líder de projeto, é um gestor de projeto profissional. Inclusive, tem muita gente que executa, que atua, mas que nunca sequer estudou gestão de projeto. Né? Se diz um grande prático, mas estudar um padrão, ter uma certificação de projeto, a pessoa não tem. Tá? Então, primeira coisa, né, se aplica a todo o que a gente está vendo, se aplica a qualquer tipo de projeto. Né? Indústria, independente de região geográfica, independente do tamanho da empresa, e tem várias abordagens, tá certo? Então, o padrão, ele não prescreve uma única metodologia, mas ele descreve o sistema dentro dos quais o projeto opera. Então, o que a gente está vendo aqui não é uma caixa preta que você precisa executar passo a passo, não tem nada rígido aqui. Tá? Mas existem diretrizes, princípios, regras que você precisa seguir para que um projeto tenha resultado dentro do prazo, com o custo o mais próximo possível do previsto e entregue o valor real que é necessário entregar. Tá? Então, a gente vai ver o sistema de entrega de valor, né? Já expliquei o que era valor. O padrão descreve como o gerenciamento de projeto cria valor e benefício nas organizações. Vocês lembram que eu falei que o que é um projeto? É um empreendimento temporário, certo? Tem começo e fim para gerar um valor específico. Esse valor específico, o que é? Um produto, um serviço ou um resultado, um benefício, algum tipo de benefício, tá? Para a sociedade, né? Que fica depois que um projeto termina, tá? Então, você define um objetivo do projeto, gerencia o projeto, entrega no final, e o que vai ficar é o objeto que foi resultado do projeto. Aquele objeto gera benefício para a sociedade. Tá? Eu dou sempre um exemplo. O prédio do LCV, um dia foi um projeto, e hoje ele é um portfólio de projetos, a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, teve um projeto que gerou esse prédio como valor. Tá? Hoje a gente executa aqui vários projetos, e cada um dos projetos que a gente trabalha, que a gente desenvolve, que a gente gerencia, que a gente entrega, gera um valor, e esse valor fica para a sociedade, no nosso caso,
fica a maior parte do valor dos projetos que a gente gera é para a Petrobras. Tá? Então, seguindo esse contexto, né, o que é que os projetos habilitam as organizações a alinhar entregas a estratégias de negócio e metas associadas. Tá? Todo mundo que está dentro de uma empresa, tá, e não tem uma visão holística da empresa, uma visão macro, não está num cargo gerencial acima, está sempre executando um ou mais projetos da empresa. Tá? A gente vai ver isso, tem uma figurinha aqui que mostra isso de forma clara. Tá? Essa figurinha que está aqui, eu vou já explicar ela. Então, por que é importante para todo mundo que trabalha numa empresa tentar identificar em que projeto eu estou envolvido? Qual é o projeto que eu estou trabalhando? Para que a pessoa saiba o custo é sempre maior do que o previsto e não entrega o valor que era para entregar. Então, a gente precisa, para ter as empresas poderiam, de forma mais técnica, utilizando padrões de gestão de projetos, como que vocês estão aprendendo aqui. Garanta a sustentabilidade. Mostrar esse projeto. Essa eu coloquei o projeto é assim. O projeto eu tenho um estado atual e eu tenho um estado futuro. Todas as organizações, como eu já falei, elas existem e executando projetos. Normalmente tem um portfólio de projetos dentro de qualquer organização. Então, e esses projetos, a execução desses projetos é que tiram a empresa do estado A para o estado B. Tá? Então, aqui, ó, observe que tem entrega de valor no eixo Y e tempo. Certo? Observe que tem a ver com a organização. A organização que era assim, ficará assim por meio de projetos. Os projetos é o que, de fato, transformam as organizações, é o que, de fato, transforma as pessoas, enfim. Eu sempre falo, né, que a minha vida pessoal, eu divido ela em projetos. Projeto Saúde, Projeto Família, Projeto FAO, Projeto Consultoria, Projeto Petrobras. Então, em cada um desses, eu tenho um estado atual e um estado futuro, que é para onde eu quero ir. E eu vou para lá como? Eu vou através de projetos, para o estado futuro. Tá? Então, observem aqui, daqui a pouco eu vou chegar lá. Então, qual é o papel de um gerente de projeto? Vocês estão aqui para que vocês aprendam o conteúdo e se tornem líderes de projeto de verdade, né? Então, o papel expandido de um gerente de projeto. Que isso é o que está posto na seção lá do guia do PMBOK. Tá? O papel do gerente de projetos continua a se expandir para além de habilidades tradicionais de organização. Tá? O foco estratégico, a gestão de stakeholders, o fomento à inovação e a melhoria contínua passam a integrar o núcleo da função. Então, vamos lá. Ó. Nas empresas, nas grandes empresas, normalmente você tem pessoas que são certificadas para serem líderes de projeto. Tá?
a certificação, por exemplo, do PMBOK, né, que o PMI dá. Certamente, empresas grandes sempre têm pessoas que têm essa certificação, inclusive tem empresa que, quando vão contratar um gerente de projeto, exige a certificação. Tá? E aí ele tem como papel, né, na verdade, liderar projetos, e as pessoas precisam entender, de uma forma geral, que as habilidades transcendem a parte técnica apenas. Tá? Para um engenheiro, você precisa fazer, por exemplo, a gestão de stakeholder. Você está dentro de uma empresa, a empresa tem os stakeholders, pode ser quem? Pessoas de dentro da própria empresa, que são os parceiros, né, os stakeholders, podem ser fornecedores, pessoas que trabalham por fornecedores que têm que entregar. Veja, num projeto eu posso ter múltiplas empresas atuando naquele projeto, principalmente em projetos grandes, na área do petróleo, na própria construção civil. Então, um prédio que vai ser construído em tese, pela construtora, a construtora lidera a construção, mas quantos fornecedores, quantos stakeholders tem ali? Tem vários. Então, o que a empresa faz? Gestão de stakeholder, de entrega, de prazo, de compromisso, tá? Então, o que a gente tem, né? É uma síntese aqui. Para que serve o padrão? Fornece o padrão, essa primeira parte, ela fornece a base para que vocês compreendam a gestão de projeto e como a gestão de projeto facilita o resultado. Para quem se aplica? Todos os setores, né? Todos os setores, regiões, postos, abordagem e desenvolvimento. E o que ele descreve? O sistema para o qual os projetos operam. Tá? Como valor estratégico, gestão de projeto é uma competência estratégica, não é apenas técnica. E o contexto contemporâneo, desafios globais, mais a IA generativa como forças transformadoras. Tá? Então, eu tô ensinando a vocês gestão de projeto com o uso de IA para o ensino, mas eu utilizo a IA como ferramenta fundamental para fazer a gestão de projeto efetivamente. Eu vou dar alguns exemplos aqui mais adiante. Tá? Então, o guia novo, né? A novidade desse guia do PMBOK novo, a gente já está na 8ª edição, é que ele considera a existência de IA para a gestão de projeto. Como é que eu uso a ferramenta dentro de um contexto de gestão de projeto? Qualquer projeto hoje que está acontecendo, as pessoas que estão dentro dos projetos estão usando a IA. Né? Então, isso é uma coisa que é tratada nessa parte aí do guia. Tá? Eu vou abrir aqui agora, tá? Vou abrir o guia só para a gente dar uma passada nele de uma forma geral, porque o que eu fiz aqui foi um resumo. Né? Deixa eu ir lá no Siga de novo. Vou ficar só nessa aba para não me perder aqui com várias abas. Para vocês entenderem o que eu estou falando dentro do contexto do guia. Né? O que eu estou fazendo aqui é dar uma passada indo no guia passo a passo. Né? Gestão de projeto. Aqui em algum lugar a gente vai ter aqui, não é o outline do guia que eu quero o guia, esse aqui. Tá? Esse aqui. Então, vou colocar aqui para quem quiser acompanhar, vou colocar aqui no chat também um link direto para facilitar. Tá? Então, vamos lá. Estou com compartilhar. Compartilhar. Compartilhar assim. Espero que... Vamos lá. Aqui, ó. Tem aqui o guia, eu estou passando aqui o guia com vocês aqui, né? Ó. A gente já viu a visão geral, né? Eu passei pela visão geral por todos os itens aqui, agora a gente está aprofundando durante, né, o curso. O índice, se ele carregar aqui, a gente está nessa parte aqui, ó, propósito do padrão de gerenciamento do projeto. Terminei essa parte agora, tá? Mas eu quero mostrar isso aqui, ó, seção 1, certo? Deixa eu ver aqui. Queria fechar essa parte, pronto, agora sim. Ó. Então, o propósito do guia, certo? Eu vou pedir aqui para ele fazer uma tradução aqui
é disso aqui, tá? Que eu acho que é importante pegar exatamente os tópicos, tá? Traduza. Ele vai traduzir isso aqui, eu vou colocar no documento para vocês. É o que ele já fez essa descrição, mas eu estou traduzindo exatamente, ó. Alinhar quais são, né, os propósitos, ó, alinhar suas entregas de projeto, estratégia de negócio e metas associadas, competir com maior efetividade, enfim, eu estou mostrando só para vocês que o que a gente passou foi esse conteúdo aqui. Agora, eu vou pedir aqui para ele, ó, agora vamos para o próximo item do guia. Tá? Detalhes. Tá? E aí eu vou explicando. É importante, ó, aqui tem artefato, benefício, saída, portfólio, produto, programa, projeto, gestão de projeto, o que é um PMO, o que é o Project Manager Team, Project Manager. Então, olha, tem muitos itens aqui. Eu vou repetir para vocês. Numa prova para certificação, né, de gestão de projeto, você tem que saber exatamente o que são essas definições, tá? Por quê? Porque é um guia, tá? Então, se você for para o guia do PMBOK, artefato o que é artefato? Artefato, tá? É um documento ou outro item criado durante um portfólio, programa ou projeto para apoiar o seu gerenciamento e fornecer informações à equipe dos projetos, às partes interessadas e à gestão. Artefatos podem ser plano, relatório, registro, modelo, cronograma, matriz. Tá? Todo projeto, o nosso projeto trabalha com a construção de artefatos. Todos os projetos Petrobras nossos, a gente tem vários artefatos que são documentos padrão. Tá? Vocês podem entender essas coisas como sendo artefatos. Por exemplo, esse curso que eu estou dando para vocês aqui, pensa que isso é um projeto. Eu tenho vários artefatos que são gerados. Esses documentos que eu estou liberando para vocês pode ser considerado um artefato do curso. Certo? Eu tenho um cronograma, eu tenho uma planilha que eu passo para vocês. Essa planilha é um artefato do projeto, por exemplo, do projeto curso. Tá? Então, aqui o que a gente tem? Ó, benefício. O que é o benefício? Um ganho ou ativo realizado pela organização e por outras partes interessadas como resultado dos resultados entregues. Os benefícios são, portanto, a concretização positiva dos outcomes para destinatários do projeto. Observe que ele está... Outcome é resultado, né? Resultado aqui, ó. O que é o resultado? Consequência final de um processo ou projeto. Tá? Os outcomes abrangem os efeitos de longo prazo, as mudanças ou o valor gerado pelas entregas. Eu vou pedir alguns exemplos aqui, tá? Ó, aí tem aqui, vou pedir aqui, esses 3 itens aqui, de exemplos, eu vou colocar, escolha um tipo de projeto e dê exemplo do que podem ser considerados artefatos, benefícios e resultados desse projeto. Tá? Essa é a melhor forma de aprender, né? Porque tem no guia, tem muitas definições específicas, tá? Ele colocou aqui, ó, como projeto, a construção de uma estação de tratamento de água em um município de médio porte. O que são artefatos? Termo de abertura de projeto, documento que que autoriza formalmente o início do projeto. Todo projeto que segue um guia, ele tem um termo de abertura do projeto. Ele tem também um plano de gerenciamento do projeto. Tem a estrutura analítica de projeto, tem o cronograma do projeto, projeto executivo de engenharia, relatório de licenciamento ambiental, registro de risco, relatório de status e termo de encerramento. Tá? Se vocês estiverem trabalhando num projeto agora, tá, você pode pedir para a IA gerar esses documentos para o projeto que você está trabalhando. Aí e você pede para gerar utilizando o guia PMBOK como referência. Tá? E aí ele pode gerar. Eu pedi isso na turma passada como atividade, vou pedir para vocês também, mas estou dando aqui algumas ideias. Ó, o que é uma saída daquele projeto? O que o projeto entrega diretamente no final são os produtos tangíveis, tá? Diferenciem entrega de projeto de benefício.
É diferente. A entrega do projeto, o resultado do projeto não é exatamente o benefício. Tá? Por exemplo, estação de tratamento de água fisicamente construída e operacional. É um objeto que tem que ser entregue. Sistema de adutoras de rede de distribuição instalado. Equipamento de tratamento. Filtro, decantador, sistema de cloração instalados e testados. Laboratório de controle de qualidade de água equipado. Equipe operacional treinada. Tá? Observe que isso aqui são saídas do projeto. Se construir um projeto que tinha começo e fim, se fez um plano, realizaram-se ali várias atividades e no final a entrega é essa. Tá? Ó, os resultados, efeitos de longo prazo gerados pelas saídas do projeto na organização e na sociedade. Observe que aqui está como saída. Observe que está como saída, output. Não está como resultado. O resultado de um projeto está mais atrelado ao benefício do que à entrega. Diferenciem sempre benefício de entrega de projeto. Porque o projeto entrega produto, serviço ou valor. O benefício é o que vai ser gerado, o resultado do projeto é o que vai ser gerado depois. Por exemplo, quando você instala uma estação de tratamento de água, o resultado, ó, redução de 70% nos casos de doenças de veiculação hídrica no município, aumento do IDH local, atendimento a 95% da população com água de qualidade tratada, redução dos custos do sistema de saúde público municipal, aumento da atratividade econômica da região para investimentos, elevação da tarifa de água para custear a ETA, impacto temporário na fauna durante as obras. Então, observe que tem negativos, né? Tem resultados que são negativos e tem resultados que são positivos. Tá? Todo projeto tem aspecto, tudo na vida tem aspectos positivos e negativos. Ele está dando exemplo aqui de resultado. Tá? O que é que o PMBOK quer destacar? Saída é o que foi entregue. É o que eu já expliquei em outras aulas. Você faz um projeto para construir o prédio. Qual é o produto que foi gerado pelo projeto? O prédio. Qual é o resultado do projeto? O que é que mudou na realidade da sociedade? Mudou que aquele projeto vão ter pessoas morando, tendo melhor qualidade de vida, etc. Tá? Então, todo projeto precisa ter entrega efetiva e benefício gerado. Quando você for começar um projeto, você pergunta logo assim, qual é o benefício que esse projeto vai gerar? Eu vou lhe dizer, eu tenho várias pessoas trabalhando no desenvolvimento de software hoje, para a Petrobras. As pessoas estão trabalhando, estão implementando, mas eu ouso dizer que poucos sabem o benefício real que aquele projeto vai gerar. E é uma coisa que é muito importante, você saber qual é o benefício que o projeto vai gerar. Tá? Então, enfim, voltando para lá, né? Eu coloquei 3 itens, né? Os 3 primeiros termos, artefato, benefício e resultado. Vou pedir a vocês, evidentemente, para vocês lerem o documento, leiam o guia do PMBOK, depois das explicações que eu estou dando aqui. Depois tem saída, output, produto, resultado ou serviço gerado por um processo. Tá? Um projeto é um processo que vai gerar um resultado. Certo? Pode ser uma entrada para um processo subsequente. É o produto imediato do trabalho do projeto. Portfólio, tá? Portfólio, produto e programa. Aqui eu vou entrar em explicações que são muito importantes, tá? E vou mostrar para vocês essa figura. Tá? Ó, toda empresa, observe aqui o seguinte, toda empresa, as empresas que estiverem fazendo estágio, trabalhando, pense que toda ela se organiza assim. É uma organização, tá? Que está saindo de um estado A para um estado B. Toda empresa está crescendo, está melhorando, etc. Ela faz essa passagem da situação A para a situação B através de quê? De projetos. Tá? Então, dentro dos projetos tem atividades de projeto, atividade A, B, C, D. Certo? Dentro da empresa, tá? Se a empresa for organizada, os projetos, veja, são vários projetos, essas caixinhas roxinhas que estão aqui, lilás, né? Projeto 1, projeto 2, projeto 3, toda empresa tem vários projetos rodando. Que cada projeto gera um resultado que gera um benefício.
E a soma do resultado desses projetos tira a empresa do estado A para o estado B. Tá? Só que, observe o seguinte, que existe o ambiente externo, eu estou falando aqui de ambiente externo, o ambiente externo à empresa, o ambiente interno à empresa. E dentro do ambiente interno é que é gerado, você tem ali o sistema de entrega de valor. Toda empresa existe para gerar um valor. Só que para gerar esse valor, você tem uma organização estratégica. Tá? E o que é que acontece? A gente chama de portfólio. O que é que a gente chama de portfólio? É uma coleção de programas, projetos e operações gerenciados como um grupo para maximizar a entrega de valor global e atingir objetivos estratégicos, cumprir obrigações mandatórias ou gerar fluxo de receitas. Pode incluir subportfólios. Pode ser. Então, é preciso que vocês entendam, né, que um projeto é menor do que um portfólio. Veja, um projeto é menor do que um programa e um portfólio é feito de programas. E cada programa é feito de projetos, programas ou subprogramas, que é o que está mostrando nessa figura. E observe que cada projeto gera produto, tá? Que é o que está mostrando nessa figura aqui. Certo? Veja, o sistema tem um sistema de entrega de valor, que dentro esse sistema é uma máquina, tá? Que tem vários projetos lá dentro que no final vão entregar produto. Tá? Dentro do ambiente interno, é o que está aqui, existem operações acontecendo todos os dias que vão fazer com que essas coisas aconteçam. Então, aqui tem a definição de portfólio, que eu já vi. Produto. O que é um produto? É um artefato produzido, quantificável, que pode ser um item final em si mesmo, ou um componente. É um termo abrangente, que engloba itens tangíveis, bem físicos e intangíveis. Observe que no exemplo da ETA, teve aqui os produtos listados, né? Que eram coisas físicas, ó. Cadê aqui? Eu pedi aqui o exemplo. Cadê? Tem algum lugar aqui. Sistema de entrega de valor. Enfim, acho que foi aqui. Acho que me perdi aqui um pouquinho. Faltou o compartilhamento. Tá? Vou passar aqui para a gente não perder muito tempo. Ó. Produto, né? Programa. O que é um programa? É um grupo de projetos relacionados a atividades de programa gerenciados de forma coordenada para obter benefícios não disponíveis quando gerenciados individualmente. Qual é a ideia aqui? Por exemplo, eu tenho um portfólio, vou dar um exemplo, aqui no LCCV, a gente tem portfólios de projetos da área de poço, da área submarina, da área naval. Cada área dessa tem um portfólio de projetos. Tá? Então, dentro desse portfólio de projetos, eu tenho projetos que têm características semelhantes. Então, eu posso agrupar esses projetos em programas. Então, todos os projetos que fazem parte daquele programa vão ter ações meio que similares ali, que podem ser aproveitadas para o todo. Tá? Então, existe uma forma de você separar os projetos dentro de programas, dentro de portfólios. Tá? Então, é para otimizar, na verdade, né? Então, se eu tenho vou dar um exemplo, tá? Eu gerencio hoje 10 projetos com a Petrobras, basicamente 9 a 10. Então, esses 10 projetos, eu dividi ele em 4 áreas, na verdade, 4 programas, tá? E os grupos sabem que
existe o projeto, que existe os programas, eu tenho líderes de programas e líderes de projeto. E a minha coordenação, eu coordeno o portfólio inteiro. Tá? Então, é comum, né, você está dentro da empresa, você pode se identificar, peraí, esse projeto que eu estou trabalhando, você pode estar trabalhando em um ou mais projetos dentro da organização. Esse projeto que eu estou trabalhando pertence ao mesmo programa? Pertence ao mesmo portfólio de projetos? Às vezes não. Então é importante, né? Às vezes a pessoa trabalha em 3 projetos que são de programas diferentes e tende até a ter líderes diferentes. A depender, né, de estar num projeto específico que está dentro de um portfólio, de um programa que está dentro de um portfólio. Tá? As atividades interrelacionadas podem incluir subprogramas. Programas impulsionam mudanças organizacionais significativas, não são meramente projetos grandes. Tá? E o projeto, a definição de projeto. Iniciativa temporária, em contexto único, empreendida para criar valor. 2 elementos são centrais nessa definição. É temporário, né, possui início e fim definido, já falei isso muitas vezes. Contexto único é impulsionado por objetivos, condições ambientais, abordagens, partes interessadas e outras dimensões distintas. Tá? Projetos podem ser esforços independentes ou fazer parte de um portfólio ou programa. Gerenciamento de projetos, tá? Aplicação, observe que vocês sabem o que é gerenciamento de projeto, mas o que eu estou dando aqui é a definição exata do guia do PMBOK. Então, para as provas, certificação, esse tipo de coisa, o que vale é a definição exata. Tá? Então, o que é isso? Aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender ou superar o valor pretendido. Tá? Então, tem aqui coisas importantes, né? Vocês estão aprendendo aqui um conjunto de... Vocês estão aprendendo o guia do PMBOK, na verdade, conhecimento que vocês estão aprendendo para aplicar. Existem habilidades, né, que determinados profissionais têm. Por exemplo, um professor acaba criando várias habilidades de tanto que ele realiza uma determinada tarefa. Um líder de projeto, ele tem habilidades específicas de um líder de projeto. Existem habilidades que são importantes, tá? Eu vou fazer um link depois dessas habilidades com os princípios e tal daqui a pouco, tá? Mas para quem quer ser um líder de projeto, precisa treinar habilidades que são necessárias a um líder de projeto. Tá? As ferramentas, né, e técnicas que são importantes para a atividade do projeto. Descompartilhou de novo, eu não sei o que é, não sei se é um tempo que ele permite que compartilhe, enfim. Vamos lá. O que é um escritório de gerenciamento de projeto, que chamam de PMO? São entidades organizacionais tipicamente estabelecidas como departamento, funções ou equipes com atribuição principal de centralizar atividades relacionadas ao gerenciamento de programas, portfólios e projetos. A natureza dessas atividades varia conforme as necessidades específicas de cada organização. Tá? Então, existem empresas que têm o PMO estabelecido, tá? Que é um escritório de gestão de projeto. O que é que faz o PMO? O que é que faz o escritório de gerenciamento de projeto? Gerencia portfólios, programas e projetos. Tá certo? Então, vocês entenderam aí o que é a gestão de projeto, tá? E o que é um PMO, certo? Então, só para reforçar aqui a gestão de projeto, e o padrão do PMBOK. O que é que o padrão faz? O padrão faz uma ressalva importante. Atender ou superar o valor. Não significa endossar gold plating. Ele está colocando aqui que é adição de funcionalidades não solicitadas ou scope creep. Expansão não controlada do escopo. Tá? Isso aqui é muito importante, porque as pessoas que estão em projeto, às vezes, não fazem a atividade que está prevista e acabam gerando, não, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Você não pode, em geral, você não deve fazer isso. Por quê? Porque tem um escopo. Se você gera um benefício que não estava estabelecido, não estava planejado, ou um resultado, por que você está fazendo? Então você, como líder de projeto, inclusive, tem que controlar isso. Porque senão as pessoas ficam... Pode falar, Rebeca.
Não, só em relação a isso, professor, porque isso é o famoso escopo extra, né? As extras aparecendo aí no projeto. Mas a minha dúvida é, por exemplo, às vezes a gente faz o adiantamento de alguma atividade. Um exemplo, nós temos um escopo para hoje, essa atividade não vai poder ser realizada, mas eu tenho uma atividade que está mais na frente do projeto e eu puxo essa atividade para ser encaixada no dia de hoje. Um exemplo. Qual o impacto que eu vou ter nisso no projeto? Será que é um impacto realmente positivo? Porque eu estava adiantando a atividade, mais nesse sentido, a minha dúvida. Não, veja, o que eu estou falando aqui é de escopo. O que você está fazendo, né, o que você está falando aí, não altera escopo. O risco é alterar escopo. Ah, hoje não dá para fazer essa atividade, eu vou fazer uma atividade a mais. Entendeu? Porque você pode estar dentro da empresa e você está trabalhando ali num projeto, e isso que você faz é uma coisa normal, né, isso não dá para ser executado hoje porque apareceu uma intercorrência ali naquele dia, mas eu vou adiantar outra atividade. Se as atividades não tiverem dependência uma da outra, você faz. O diagrama de Gantt é uma ferramenta que mostra isso, tipo, se as atividades têm dependência uma da outra, porque tem atividade que você não consegue começar sem que a outra tenha terminado. Mas se você tem atividades que normalmente é bom inclusive ter atividades paralelas para que isso possa ser feito, né? Para que um projeto, por exemplo, não pare. Porque aquele item não pode ser desenvolvido hoje, aquela tarefa não pode ser feita hoje. Isso não tem a ver, o risco que ele está colocando aqui, que é muito comum, porque isso faz com que o projeto acabe gastando mais tempo e dinheiro. É o quê? Pessoas que estão dentro do projeto que decidem por conta própria que vão fazer uma coisa a mais. Porque vai pegar aquelas horas que ela teria para fazer outra coisa, daqui a pouco está gerando coisa a mais. Se você não tiver controle, daqui a pouco a pessoa está mudando o projeto. Porque isso é uma coisa muito importante, porque são 3 itens principais em projeto. Todo projeto que você começa, o que é que tem que pensar? Eu tenho que entregar o que está no escopo, não o que não está escrito, o que está fora do escopo. Se eu encontrar, é por isso que ele fez a ressalva. Ó. Você pode, ele diz assim, ó, ele define um projeto, que um projeto deve ser feito, né, para atender ou superar o valor pretendido. Só que ele faz a ressalva do superar o valor pretendido de, ó, cuidado para não sair do escopo. Tá? Você pode superar até o resultado, mas se você consegue superar muito o resultado, você de alguma forma pode ter saído do escopo, gastado mais tempo e mais dinheiro. Tá? Então é isso que ele falou, e tem definições específicas para isso, que é gold plating, ó, que é adição de funcionalidade não solicitada. Já aconteceu isso comigo em projeto Petrobras. Tá? A gente foi fazer alguma coisa a mais, disse assim, olha, a gente fez isso aqui. Não, mas isso eu não pedi. Isso eu não pedi. Vocês fizeram isso, mas não fizeram aquela outra coisa que estava no escopo. Isso gera problema diariamente em projeto. Às vezes você vai fazer até com boa intenção, mas não é assim. Existe um plano, um planejamento, tem coisas que estão escritas no projeto e que você não pode perder. Tá? Então, o que é? Equipe de gerenciamento de projeto. Tá? Percebam que porque esse aqui é o meu time, essa aqui é a minha equipe. É a equipe de quê? É a equipe do meu departamento, é a equipe... Veja, uma coisa é a equipe de um departamento, é uma equipe de um setor. Outra coisa é a equipe do projeto. Um projeto pode ter uma equipe diferente da equipe do seu setor. E normalmente, inclusive, tem. Por quê? Porque tem vários stakeholders, tem vários fornecedores, tem gente que, inclusive, é externa à empresa, e existe uma definição específica para a equipe de gerenciamento do projeto. Membros da equipe do projeto diretamente envolvidas nas atividades de gerenciamento do projeto. É um subconjunto da equipe do projeto como um todo. No meu projeto, por exemplo, nos projetos que eu coordeno, eu tenho um PMO, que é uma equipe, que é um office, que é um grupo de pessoas que atuam única e exclusivamente no gerenciamento do projeto, não está na parte técnica do projeto. É equipe de gerenciamento do projeto. Gerente do projeto. O que é o gerente do projeto? Pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe responsável por atingir os objetivos do projeto. Os gerentes de projeto
desempenham funções diversas, facilitar o trabalho da equipe, gerenciar processos e viabilizar a entrega de valor. Tá? Sucesso do projeto. Veja que tudo isso é definição. Visão consensual entre beneficiários pretendidos, outras partes interessadas e participantes do projeto, de que o projeto foi percebido como tendo entregado valor. Valor que valeu o esforço e investimento. Essa definição é notavelmente subjetiva e orientada à percepção das partes interessadas. Um avanço em relação às definições tradicionais baseada apenas em escopo, prazo e custo. Tá? Não basta somente entregar no prazo e no custo, e dentro do escopo. O cliente do projeto precisa perceber o valor, o benefício que aquele projeto gerou, para você dizer, não, esse projeto foi bem sucedido. Porque um projeto que cumpriu, um projeto que, de repente, cumpriu o escopo, cumpriu o prazo, dentro do custo previsto, pode ainda assim não ter tido sucesso. Por quê? O sucesso de um projeto é a geração do valor gerado pelos produtos entregues. Lembra daqueles benefícios que eu falei? A estação de tratamento de água. Tem lá uma estação de tratamento de água, tem lá um conjunto de adutoras, tem lá um conjunto de coisas, um laboratório, tem um monte de coisa lá, mas se o benefício, ela está lá para algum benefício. Se o benefício não foi gerado, não adiantou o projeto. O projeto não foi um projeto bem sucedido se o benefício não foi gerado. Né? Então, equipe de projeto. Observe que tem equipe de gerenciamento de projeto e equipe de projeto. Aí é o conjunto de indivíduos que executam o trabalho do projeto para atingir os seus objetivos. Inclui aí a equipe de gerenciamento de projeto. Tá? Ele está separando aqui a equipe de projeto, que é todo mundo, é a equipe que atua no projeto, e ele destacou que tem uma equipe de gerenciamento do projeto. Tá certo? Um valor. Excesso de benefícios financeiros e não financeiros sobre o investimento, obtido com a realização dos objetivos de um portfólio, programa ou projeto. Tá? O PMBOK reconhece que diferentes partes interessadas percebem valor diferente de formas distintas. Organizações, por exemplo, valor do negócio medido por métricas de desempenho ou finanças. Certo? Clientes, conveniência oferecida por um produto ou serviço daquela empresa. Governos e ONGs, o impacto social sobre grupo de pessoas, comunidade e meio ambiente. Tá? Então, isso é muito importante, porque para isso gera muito conflito dentro da empresa. Porque uma pessoa vai lá, um gerente de projeto vai lá, gera o resultado do projeto. Todas as entregas são feitas e todos os benefícios que estavam previstos são entregues. Pode ter, né, alguém de dentro da organização, né, que pergunte ao gerente do projeto, mas espera aí, qual é o valor real, o valor econômico real gerado por esse projeto para a empresa? Aí a pessoa começa a enrolar assim, não, mas não é sobre dinheiro, é sobre pessoas, não. Para o cara que está tomando conta do caixa, olhando para o lucro, ele quer saber sim qual é o VPL, qual é o ganho daquele projeto. Então, várias pessoas vão perceber o valor diferente. Então, uma instalação de uma empresa numa determinada região que é pobre. Como é que o governo e prefeitura vai perceber o valor daquele projeto? O impacto social gerado pelos grupos ali na comunidade. Então, toda vez que vai se apresentar o resultado de um projeto, é importante, em geral, mostrar todo o valor que o projeto gerou para todo mundo que está envolvido. Tá? Porque a empresa quer saber, em geral, do lucro, do benefício ali, se for uma empresa privada. Né? Não adianta nada você executar coisas e no final você não reverter isso em ganho econômico para a empresa. Tá? Para o cliente, o que é que aquele produto ou serviço gerou? Tá? Governos e ONGs têm, e qual é o benefício que você entrega? Então, isso alinha muito o discurso. Quando você vai falar, vai apresentar o resultado de um projeto para o governo, uma prefeitura, uma empresa privada, você está na empresa privada e vai apresentar um resultado do projeto para o governo e a prefeitura. Você vai apresentar o resultado técnico ou o impacto social que aquele projeto gerou ali na região? Social. Ou talvez até econômico para o prefeito e para o governador.
né, do benefício que foi gerado ali por aquele projeto. Tá? Então, a gente vai entrar na próxima aula, né, deu tempo de fechar somente em uma parte, o sistema de entrega de valor, tá? Que é essa caixa, é o que a gente está vendo aqui, ó, essa é um sistema de entrega de valor, o detalhamento disso que está aqui, tá? É o conjunto de atividades de negócio, de negócios estratégicos voltado para construir, sustentar ou avançar uma organização, tá? Portfólios, programas e projetos. É importante que vocês saiam dessa aula com essa definição na cabeça, né? Na mente, para olhar, eu estou trabalhando nesse projeto, esse projeto pertence a algum programa dentro da minha empresa, da empresa que eu estou trabalhando, esse programa pertence a algum portfólio? Será que na minha empresa tem um PMO, tem um escritório de gerenciamento de projeto? Quem é, dentro do projeto que eu estou atuando, quem é a equipe de gerenciamento de projeto? Quem é o gerente de projeto? Tá? Porque, veja, se um projeto se uma empresa for organizada, ela tem essas peças todas bem definidas e bem claras, e todo mundo que está trabalhando no projeto entende quem são as pessoas, entende quais são os papéis, entende qual é a peça. Tá? Então, programas, portfólio, programas e projetos, produtos e operações podem fazer parte desse sistema, permitindo que as organizações alinhem seu trabalho aos objetivos estratégicos e alcancem os resultados desejados, tá? Então, aqui, uma síntese estrutural dos termos, então, um vocabuláriozinho aí dos termos-chave, dos termos principais, certo? Pontos de inflexão conceitual. A grande mudança que a seção 1.2 sinaliza é a transição do paradigma entregar dentro do escopo, prazo e custo para o paradigma entregar valor percebido pelas partes interessadas. Tá? Isso é muito importante. Tá? Eu estou aqui, por exemplo, dando essa aula. Essa aula, tá, ela gerou um valor para mim, para vocês, para o FAO, exatamente. Então, quando eu for explicar o resultado desse curso, tá, o valor para o FAO é um, para o aluno é outro, e para o professor é outro. Então, tem sempre um valor gerado ali, né? E a gente precisa, logo no início do projeto, olhando para os stakeholders, os parceiros, entender assim, qual é o interesse daquela parte. É uma sacada assim, incrível, e se você fizer isso, você vai conseguir gerenciar o projeto muito bem, se você pensar assim, aquele grupo tem esse interesse. Será que meu projeto vai atender? Aquele outro grupo tem esse interesse, aquele outro grupo tem esse interesse. Então, para você gerenciar bem os stakeholders de um projeto, você tem que mostrar a eles o tempo todo, durante o ciclo de vida do projeto, que você está construindo o valor que você quer entregar para ele. Tá? Isso é muito importante. Tá? Tá aqui, ó, o projeto escolhido, construção de uma estação de tratamento de água. Eu vou colocar tudo isso aqui num doc, tá? E passo para vocês depois, que é o conjunto, que é o artefato, os artefatos que eu estou gerando aqui nessa aula. Tá? Então, tem mais um item para a gente fechar essa parte, né? Eu passei aqui propósito, né? Passei por aqui. Deixa eu gosto de fazer uma marcaçãozinha aqui. Aqui, ó, gosto de fazer uma marcaçãozinha assim, para mostrar que o assunto foi dado, né? Esse aqui, passei por esse aqui, passei por esse aqui. É o meu mecanismo de controle aqui, né? E agora, elementos, veja, elementos, não vai dar para a gente ver isso tudo aqui hoje, por causa do tempo da aula, aí eu vou colocar assim, ó. Agora, vamos para o item. Vou colocar o item aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar a partir desse item para a gente terminar. Aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tem esses itens que vão aparecer aqui. E aqui, um sistema para entrega de valor. Vou colocar assim, detalhe este item. Na próxima aula, a gente detalha este item, tá? Eu vou detalhar esse item e a gente vai passar para um sistema para entrega de valor, tá? A atividade que eu quero que vocês pensem, que vocês façam, pensem nos projetos, na empresa que você está trabalhando agora. Se não estiver trabalhando ainda, estiver só estudando, pensa na UFAO, pensa nos grupos que tá atuando, pensa nos projetos que estão atuando
e tenta identificar nesse projeto, tá, o que é que são os termos que a gente viu aqui. Quais são os artefatos do projeto? Quem é a equipe de gerenciamento de projeto? Quem é o gerente de projeto? O projeto faz parte de algum programa? Que programa é? Portfólio? Qual é o portfólio? Faz parte de algum portfólio? Qual é o portfólio que esse programa está inserido? Então, ele está mostrando aqui, ó, os elementos fundamentais do gerenciamento de projeto. Ainda tem um tempinho aqui, eu vou usar aqui para a gente ver se a gente consegue fechar isso, tá? Vamos lá. Os elementos fundamentais do gerenciamento do projeto. Observe que eu estou fazendo perguntas para a Cloud, que é uma IA, mas é um projeto dentro da IA e o guia do PMBOK está dentro desse projeto. Então, ele está sendo muito mais assertivo, ele está pegando realmente coisas que estão dentro do guia, tá? Esta seção estabelece as perspectivas e as relações essenciais que todo praticante de gestão de projeto, gerenciamento de projeto, precisa compreender para atuar com eficácia. Ela responde a 4 perguntas estruturantes. Primeiro, como projetos criam valor e impulsionam mudanças organizacionais. Tá? Se eu estou executando um projeto, eu preciso pensar desde o início como o meu projeto cria valor para a empresa e para os stakeholders envolvidos. Tá? A gente falou sobre isso agora há pouco. E como eles impulsionam a mudança organizacional. Porque, como é que esse projeto cria valor e para a empresa que eu estou trabalhando, como é que esse projeto executado, o resultado dele vai impulsionar a organização? Tá? O que é que vai gerar para a organização? Então, é uma pergunta que precisa ser feita pelo gerente de projeto, porque o gerente de projeto, você é um líder de projeto, que você não entende como o projeto cria valor e como ele vai impulsionar uma mudança na organização, como é que você vai defender esse projeto? Você precisa saber defender o projeto, né? Como a governança organizacional se conecta à governança do projeto. São coisas diferentes. Eu falei nas primeiras aulas, veja, a administração é a administração. Gestão de projeto é gestão de projeto. Um bom administrador pode não ser um bom gestor de projeto. E um bom gestor de projeto pode não ser um bom administrador. É mais difícil, tá? Mas o que é? Ele está falando de governança organizacional, a administração da empresa. A empresa tem o departamento financeiro, o departamento de recursos humanos em geral, tem o CEO, tem o conselho, tem a empresa existindo e que tem uma organização. E dentro dessa organização tem os projetos, a gestão dos projetos. Como é que a organização enxerga os projetos, a governança do projeto? Tá? Então, isso é importante, porque às vezes uma pessoa que está na empresa, no setor financeiro, uma pessoa que está no setor de recurso humano, o CEO, o gerente da empresa, não entende nem o projeto que está acontecendo lá na frente, lá embaixo, né, na hierarquia da empresa, e isso precisa ser pensado no projeto. Um bom gerente de projeto precisa pensar o quê? Eu preciso responder a primeira pergunta, porque veja que você respondendo a primeira pergunta, quando você for falar com uma pessoa que faz parte da empresa, com a organização, você vai saber se posicionar e mostrar, ó, esses projetos aqui estão dentro desse portfólio, dentro desse programa e cria esse valor para a empresa. Tá? Então, em que o gerenciamento de operações difere do gerenciamento de projetos? Tá? É preciso entender essa parte aqui, porque existem as operações da empresa que estão acontecendo ali todo dia, e existe o gerenciamento do projeto em si, né? Como portfólios, programas e projetos e operações se relacionam. Tá? Aqui tem as características de um projeto, que vai repetir um pouco do que a gente tinha visto, contexto único, mas eu vou pegar isso aqui, eu vou encerrar a aula aqui hoje, e aí na próxima aula a gente continua, eu vou começar a partir daqui, explicando detalhadamente cada um desses itens e essa parte final aqui. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Fazer um comentário da minha própria parte. Tá. Eu estou dentro de um projeto que é o PRH, eu realmente não sei como ele se encaixaria em todos aqueles pontos-chave. Quem seria o PMO, quem seria os gestores, quem seria
os artefatos, o resultado, a saída. Então, é algo que eu tenho que pensar. Tem que Eu tô pensar. dentro dele, Exatamente, exatamente. Eu vou fazer aqui como você está no PRH, eu vou fazer. Quer falar alguma coisa, Rebeca, que está aí na aula? Quer dar algum exemplo, alguma coisa que você está atuando? Enfim. Vou colocar aqui, ó. O que é o PRH para a ANP? Tá certo? Tá aqui, ó. Vamos ver se ele vai entender aqui, né? Eu vou pegar exatamente esse exemplo, para ver o que ele vai dizer aqui para a gente. Talvez ajude. O que acontece? Muito provavelmente, o coordenador do projeto talvez nem conheça o PMBOK. Tá certo? As pessoas que estão no projeto talvez ninguém conheça. Então, até você, como está aqui, então você pode levar esse conhecimento, essa informação para o grupo, né? Ó, veja aqui, o PRH, o que é? Como funciona? Base legal e financiamento. Relevância para o FAO. Pergunta, a questão tem alguma relação com o seu curso, com alguma pessoa do projeto de pesquisa em andamento na UFAO? Vou colocar assim. Um dos alunos, vou colocar assim, né? Atua nesse projeto e gostaria, e deu esse exemplo e disse que gostaria de entender entender o projeto que ele atua, o projeto que ele atua dentro de tudo que vimos na aula de hoje. Por exemplo, qual o valor do PRH para as partes interessadas? Para cada uma das partes interessadas. Veja, ele vai olhar aqui o PRH de uma forma geral, e o PRH daqui tem uma característica específica, você pode depois perguntar, tá? Para partes interessadas. Quem é o gerente de projeto? Existe o PMO? O que mais que você gostaria de saber? Qual é o valor entregue pelo PRH? Quais são os artefatos do projeto? Qual o valor entregue para cada uma das partes interessadas? Pronto. Terminar aqui com esse exemplo. É bom porque movimenta. Todo mundo que estiver assistindo essa aula, estiver atuando em algum projeto, procure fazer esse exercício, né, que o próprio Ed Gleison fez aqui agora na aula, né? Que, ó, eu estou nesse projeto, eu atuo nesse projeto. Então, o que é que ele está dizendo? Ó? Esta é a primeira pergunta que o PMBOK nos obriga a fazer. Tá? Ó, nível 1. O que é o contexto do PRH? Portfólio. O conjunto de todos os núcleos PRH do Brasil. PRH nacional, o Programa Nacional gerenciado pela ANP para maximizar a formação de capital humano para o setor energético. É verdade, isso aqui, eu já fui coordenador do PRH. É isso mesmo, o portfólio. O programa, o PRH de uma universidade específica, o PRH UFAO, que agrupa projetos de pesquisas coordenado para obter benefícios que os projetos isolados não obteriam. Tá? Então, veja, tem disciplinas, tem trabalhos específicos, a disciplina, de repente, é um projeto para o PRH. Vai ter o projeto, vai ter, então, veja que o que é um projeto? A pesquisa individual conduzida pelo aluno, temporária, com início e fim, contexto único, voltada para criar valor específico. Entendeu? É um bom exercício esse que você está fazendo. Ó. O aluno, portanto, atua em 3 níveis simultâneos. É membro de um projeto de pesquisa, faz parte de um programa núcleo PRH que integra um portfólio nacional PRH-ANP. Características do projeto. O projeto de pesquisa do aluno atende às 3 características fundamentais. Temporalidade, a bolsa tem um prazo definido, início e fim, o projeto encerra quando?
os objetivos da pesquisa são alcançados, o financiamento é esgotado, a ANP ou a IES, a instituição de ensino superior, determina que os objetivos não podem ser atingidos. Contexto único. Mesmo que outros alunos pesquisem temas similares em outras universidades, o projeto deste aluno é único por seus objetivos específicos, orientador, localização, metodologia, stakeholder e condições institucionais de UFOL. Tá? Ó, mudança organizacional. O projeto move a organização, o setor de óleo e gás brasileiro, de um estado para o estado, do estado atual para o estado futuro. Ó. Estado atual, escassez de profissionais qualificados em óleo e gás no Brasil. Estado futuro, né? Setor energético com capital humano qualificado e competitivo. Tá? O projeto PRH, formação de pesquisadores localizados. Partes interessadas e valor para cada uma. Esta é a pergunta mais rica, porque o PMBOK nos lembra que diferentes stakeholders percebem valor de forma diferente. Tá? Aqui, ó. A ANP percebe o quê? Formação de RH qualificada para o setor, cumprimento do mandato legal de investir royalties, CIT, redução da dependência da mão de obra estrangeira. A UFAL percebe como? O professor orientador percebe como? O aluno bolsista percebe como? A Petrobras, a sociedade brasileira. Viu aí que a resposta saiu rapidinho? Artefato vai estar disponível no Cigato também? Vai, claro. Tudo aqui vai estar disponível para todos os alunos do curso aqui, tá? Tudo que eu faço aqui vai estar disponível. Todos são artefatos. Ó, existe um PMO, ele está colocando aqui. Na próxima aula, a gente retoma isso aqui, porque já passei um pouquinho do tempo. Ó, o PRH como um sistema de entrega de valor, enfim. Ó, isso é o PMBOK funcionando na vida real. Beleza? Então foi ótimo o exercício que você fez, que você propôs. Rebeca, faça o seu exercício aí, nos projetos aí que você trabalha na sua empresa, e na próxima semana você mostra pra gente. Beleza? Combinado. Então, é isso, pessoal. Valeu, um abraço a todos aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.